o cristão deve ter interesse em política? Primeiro, porque a Bíblia fala muito sobre política. O que a gente mais tem na Bíblia são histórias ligadas a reis, príncipes, campanhas militares. O Antigo Testamento todo é carregado dessas histórias. Nós temos conspirações palacianas no Antigo Testamento, nós temos tensões entre a nobreza e o povo do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos um império que reina sobre todo o mundo antigo, nós temos Israel ou Judá como uma província desse império. O Novo Testamento registra as tensões entre os habitantes da província e os poderes imperiais. A Bíblia retrata, especialmente no Novo Testamento, coletores de impostos, tropas militares, dinheiro. Então, a Bíblia é dada num contexto eminentemente político. Deus retrata a si mesmo como rei. Ele retrata o seu projeto como um projeto do reino. Isto é, ele com poder vai implantar uma nova era quando Cristo voltar em glória. Então, toda a Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala bastante dessas tensões políticas. Então, o cristão, especialmente o jovem, num tempo como o nosso, ele precisa ter alguma noção do que a Bíblia fala sobre política. Por exemplo, quando a gente lê em 1 Samuel, quando os representantes das tribos de Israel se dirigem a Samuel e dizem a ele que eles querem um rei de outra nação, e Deus concede esse rei, o que significa isso dentro da teologia bíblica? O que significa Deus conceder um rei que precisa ser ungido pelos representantes das 12 tribos, enquanto em outras nações o rei era confundido com o divino? Quer dizer, o jovem cristão ele precisa ler a Bíblia também por essa ótica, tentando entender o que a Bíblia fala sobre as relações de poder, as relações políticas no tempo do Antigo e Novo Testamento, e também fazendo a transição para o nosso tempo. Por exemplo, é curioso que no século XVI, com a Reforma Protestante, os reformadores não pensaram apenas em questões eclesiásticas e questões ligadas à salvação da alma. Eles também pensaram na reorganização política. Então, via de regra, tem sido sugerido que grande parte do impulso democrático, especialmente republicano no Ocidente, se deu a partir da tradição da Reforma. Por exemplo, os debates ligados ao federalismo e ao constitucionalismo são debates oriundos do campo protestante. Homens aí como Johannes Althusius, Samuel Rutherford, entre outros escritores escoceses, holandeses, alemães e franceses, tentando pensar essas questões e tentando relacionar especialmente o Antigo Testamento, a visão pactual do Antigo Testamento, federalista do Antigo Testamento, com as questões bíblicas da atualidade. Quando a gente passa para a Revolução Americana, a primeira grande revolução, uma das grandes revoluções do Ocidente, porque ela é uma revolução diferente da Revolução Francesa, que é eminentemente iluminista. O que torna a Revolução Americana diferente da Revolução Francesa? É porque aqueles que lideraram a Revolução Americana eram gente ligada às igrejas protestantes, especialmente presbiterianas e congregacionais. Eles trouxeram muita sua pré-compreensão teológica para os debates políticos. É por isso que os estudiosos aí de política notam uma aparente contradição entre a Declaração de Independência americana e a Constituição americana. A Declaração de Independência foi preparada por Benjamin Franklin, alguém embebido nos ideais franceses de igualdade, liberdade, fraternidade, nos ideais iluministas da Revolução Francesa. Então, ainda que ela fale de Deus no seu preâmbulo, ela é eminentemente iluminista. O que coloca ela numa tensão com a Constituição americana, que é calcada na teologia, ou numa visão pactual da sociedade, melhor dizendo, numa visão federalista da sociedade, e essas ideias são oriundas de um homem chamado John Witherspoon, que era, naquela altura, o reitor do Colégio de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton, presbiteriano, ministro presbiteriano, que trouxe para os debates constitucionais todo o seu pano de fundo
presbiteral. O brasileiro olha para o sistema de voto americano, é um sistema representativo, ele não entende. Por quê? Porque nós não entendemos esse sistema de governo presbiteral que acabou entrando dentro da estrutura política americana. Então, não só a Bíblia fala de política, mas como os pais fundadores da tradição protestante ouviram muito que a Bíblia fala de política e trouxeram isso para dentro da sua relação com a sociedade. É curioso que muitos pastores presbiterianos e congregacionais serviram as tropas do Exército Continental, o Exército de George Washington, e havia um regimento chamado Regimento Negro por conta da quantidade de presbíteros e pastores presbiterianos e congregacionais que serviram naquele regimento. Então, por causa da toga genebrina que era usada nas igrejas americanas da época, aquele foi caracterizado como um regimento negro por causa do grande número de presbiterianos e congregacionais e também batistas servindo naquele regimento. Já no século XX, a gente tem aí uma grande revolução, que é a queda do comunismo na Alemanha, que foi capitaneada por evangélicos, por um homem chamado Christopher Führer. Ele era o pastor da igreja de São Nicolau em Leipzig, e durante 10 anos mais ou menos eles gastaram toda segunda-feira orando para que Deus derrubasse o comunismo. Na Romênia se destacou o pastor Laszlo Tolks, que começou a pregar em Amós e tratando a questão de justiça social, a necessidade de haver um governo justo num país comunista onde se faltava pão, se faltava produtos básicos de subsistência. Ele começou a revolução acabou terminando num banho de sangue. Nicolau Ceausescu, talvez o pior dos ditadores socialistas, acabou executado literalmente no paredão. Uma ironia, ele que mandou tanta gente para o paredão, acabou indo para o paredão. Mas a queda do comunismo na Romênia, o país mais fechado do bloco socialista, se deu a partir da pregação do Laszlo Tolks em Timișoara, na Romênia, na fronteira da Romênia com a Hungria. Então, o cristão ele tem que estar envolvido com a política, ele tem que entender, e a gente pode fazer uma distinção entre uma visão política e uma visão partidária. O cristão pode até ser apartidário, até porque, como o nosso ministro do Supremo Tribunal disse, os nossos partidos do Brasil são de mentirinha. Mas ele tem que estar envolvido com os embates políticos do nosso tempo, ele tem que ter o discernimento para entender aquilo que pode ser recebido no nosso meio, porque de alguma medida espelha verdades que Deus gravou na Bíblia, e aquilo que é uma tentativa de colocar o Estado ou o partido no lugar de Deus, e tem que ser rejeitado isso como idolatria grosseira. Então o cristão ele precisa estar inteirado do que a Bíblia fala sobre política, e a Bíblia fala bastante sobre a questão política, reis, rainhas, tensões militares, tensões sociais, tensões políticas, e como trazer isso para os debates presentes no nosso país hoje, começo do século XXI.